todos. Nesse vídeo iremos instalar o Oracle Restart 18C. Para isso precisamos verificar alguns itens na documentação de instalação para que a gente fique mais sintonizado com a instalação que iremos fazer. O link está na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aqui na descrição do vídeo. E aqui nós vamos vir no guide para Linux, que a gente instalou ali o Oracle Linux, né, no outro vídeo. Só que essa documentação aqui é apenas para cluster. Para quem vai instalar o Oracle Cluster, clica nesse linkzinho aqui do HTML ou PDF. Para quem vai instalar o Oracle Restart, tem que usar essa documentação aqui, que é o guide para banco de dados, tá bom? Então clica aqui no HTML. E a primeira parte que eu venho aqui nessa documentação é as mudanças para essa release. Porque é onde nós vemos aqui o que é novo, o que mudou, enfim. Vamos ver o que mudou aqui. Novidades da instalação. O que está dizendo aqui? Começando a partir da versão 18C, o Oracle Software está disponível como uma imagem para download e instalação. Como que funciona agora a instalação? Antigamente, nós precisávamos descompactar o zip, né? Rodar um installer e dizer qual é o diretório que nós iríamos instalar o Oracle. Então ele fazia uma cópia da área de stage, né, da área de instalação, para a área que nós colocamos lá, que geralmente era U/01 app, product, enfim, 11.2 e aí db home. Geralmente era desse jeito. Hoje não é mais assim, tá? Como que funciona? Você vai descompactar o Oracle diretamente na área que você já vai ficar definitivo. Então, se é de nós mover para uma área, depois rodar um instalador e configurar, nessa versão, já na versão 12.2 somente para 12.2.01, o Oracle Restart e o Oracle Cluster já estava assim, mas já nessa versão para banco de dados também veio assim. Então você precisa descompactar o Oracle diretamente no local que vai ficar definitivo, né? Você vai descompactar lá e vai rodar um instalador, e o instalador só vai reconfigurar os binários. Você não precisa de duplicar essa área aí para descompactar os arquivos e outra para copiar os arquivos, tá? Isso tudo a gente vai pegar na instalação, mas para você ver como é importante a gente já ver as mudanças, porque se a gente vai seguir um modelo anterior, a gente se perde. A gente ia colocar isso numa área de stage lá num /temp, ia rodar um instalador e o Oracle ia ficar instalado lá no /temp, porque ele não iria copiar para nenhum lugar. Não existe mais essa opção de você instalar ele numa outra localidade, né? Porque agora é uma imagem que você está baixando, então já está pronto os arquivos, é só configurar eles, né? E aqui RPM, né? Então agora o Oracle está vindo como um RPM também, se as pessoas quiserem instalar o Oracle, né? Isso aqui eu não mexi ainda, né? Mas clicando aqui, ó, ele já roda, ó, já instala o Oracle com RPM. Então o instalador agora já permite, ao invés de você baixar zip, enfim, você baixa esse pacote aqui com RPM. Também é possível você instalar o Oracle. Nós não vamos instalar o Oracle com RPM por enquanto, tá? E Read Only Oracle Home. Esse Read Only Oracle Home aqui, ele veio para facilitar ambientes que as pessoas faziam várias instalações de Oracle, porque numa instalação poderia haver mudanças, né, referente àquele banco de dados que foi instalado. Então, o que o Oracle fez? Com a intenção de padronizar e consolidar os ambientes, né? Você pode instalar um Read Only, e esse Oracle Home Read Only aqui vai servir para
uma série de ambientes e todas as configurações agora pertinentes àquele ambiente vai estar sempre no Oracle Base. É uma forma de você não precisar fazer várias instalações de Oracle, sendo que você não precisa. Você precisa somente ali um Oracle Home Read Only para suportar diversos ambientes. Beleza? Essa foi a introdução aqui da instalação. Onde a gente parou aqui no... bem, a gente parou aqui na finalização da instalação do VNC, né? E agora nós vamos instalar o Oracle. O que eu vi que ficou faltando foi os grupos do ESM, que na verdade não precisa, tá? Que o grupo do ESM ele só precisa se você estiver instalando com o usuário grid. O usuário grid, como ele tem... você faz separação de papel, né? Você instala... geralmente as pessoas fazem assim, e eu também recomendo assim, é você instalar o grid, que ele tem uma finalidade específica, né? Ele tem a finalidade de fazer a camada ali entre o SO e o banco de dados, né? O grid ele tem aquela camada ali intermediária que comanda a parte de rede, que é o listener, que comanda a parte de storage, que é o ASM, que comanda ali se os bancos têm que iniciar ou parar, que é aquela camada do Oracle Restart. Então, essa camada intermediária aí, ela tem que ser instalada com outro usuário mesmo, a princípio, em ambiente de produção. Aqui eu não configurei assim, tá? Eu vou configurar tudo debaixo do Oracle, mas a gente pode, nas próximas instalações aí, quando a gente pegar ambiente cluster, geralmente ambiente cluster a gente instala tudo separado, porque é um ambiente um pouco mais complexo. Nesse aqui, para simplificar essa primeira instalação, eu vou instalar tudo debaixo do usuário Oracle, né? O usuário Oracle vai ter permissão geral em tudo. Mas tenha em mente que o ideal é sempre separar o usuário grid do Oracle por questão de finalidade de papéis mesmo, né? Eles desempenham papéis diferentes, então eles têm que estar em usuários com permissões diferentes, apesar deles terem relações entre si, né? Então aqui eu vou adicionar os grupos que faltam, que é grupo ADDD ASMDBA, ASM admin e ASM Oper, né? Então, criados os grupos aqui, nós precisamos adicionar ele ao usuário Oracle. Tem até copiado aqui, né? Mas para adicionar nós temos que usermod -a, né, de adicionar, e os grupos. Tem que colocar todos os grupos, senão ele remove os grupos anteriores. Então, o install, né, o install dba oper, tudo marcado por vírgula ali, né, separado por vírgula, backup dba, dgdba, kmdba, hackdba, opa, hackdba faltou aqui, ó. Então, hackdba, vírgula, ASMDBA tá aqui, ASM Opera, ASMadmin, opa, o hackdba foi pro final. Então tá ok, ó, tá todos os grupos certinho. Oracle, dá uma aí de Oracle, ele está os grupos certinho ali, tá? Com o grupo primário sempre o install. Pronto, acho que o ambiente está pronto para instalar. Deixa eu dar um IITC hosts e colocar meu IP aqui, né? Porque não está. Geralmente isso é importante. É 10.150.0.120. Oracle 18c e Oracle 18c.lan, que é meu domínio aqui. Não é isso mesmo? É isso mesmo, Oracle 18c e Oracle 18c.lan. Ok, wd ping Oracle 18c. Tem que pingar meu IP local. Ok, tudo pronto para ser instalado. Vamos lá. O software, como que eu faço geralmente, tá? Para instalar o Oracle. Eu vou usar o VNC Server. Eu vou subir o VNC Server daqui a pouco, mas eu uso o VNC Server. E aqui, como eu disse anteriormente, a gente tem que criar o diretório. Então, o 01
já está com a permissão de Oracle install, né? Então eu dou um su-oracle aqui para ir para o usuário Oracle. Então é mkdir-p, então barra u01 app Oracle, que é o usuário, né? Se fosse grid aqui seria um grid, mas como estamos instalando com o usuário Oracle, é sempre Oracle. Product 18.1.0, vou pôr assim, tá? E grid home, vou pôr assim, não sei se esse é o padrão, 18.1, que é o primeiro, que é o primeiro. Eu vou deixar 18.0, né? Aí ele pode ter 1.1, 1.2, 1.3, enfim. A gente pode instalar vários aqui para... Pois bem, depois de ter feito isso, nós precisamos agora descompactar o grid, a instalação dentro desse diretório, né? Por quê? Porque não tem instalação. A gente só descompacta e roda o instalador para ele reconfigurar, relinkar, enfim. Ele vai reconstruir aí os links de biblioteca, mas não vai compilar nada, não vai processar muita coisa, porque é uma imagem já pronta, já da instalação, tá? Para isso, eu vou fazer da seguinte forma: eu poderia copiar via um USB para essa máquina, mas eu não quero, eu quero economizar espaço. Como eu já tenho no Windows aqui, cadê aqui? Eu já tenho no Windows os binários. O que eu vou fazer? Botão direito, conceder acesso, pessoa específica, né? Levi aqui, compartilhar, pronto, compartilhei com o meu usuário Levi, tá? Habilitei o compartilhamento desse diretório aqui, Oracle Software Download, né? Se eu dou um barra localhost, vou ver aqui que o software download está aqui, né? Beleza. Eu vou compartilhar isso agora. Vou criar um ponto de montagem aqui no meu Linux para facilitar, só descompactar aqui dentro, tá? Então, vou cair com o usuário, sair para o usuário root aqui. Eu acho que não está instalado o CIFS. Para eu checar se está instalado o CIFS, deixa eu abrir a documentação da Oracle, que é sempre bom, né? Acessando o Samba Linux, né? Tem que ter o pacote Samba Client e Samba. Eu acho que só esse aqui já é o suficiente. Vou dar um install aqui. Não estava, né? Ele vai instalar esse pacote, que é o suficiente para eu realizar a montagem aí do meu file system do Windows. Instalado, do mkdir mnt, vou colocar Oracle Software. Ok, agora vamos para a montagem do CIFS, né? Deixa eu ver se eu tenho algum comando pronto aqui. Então vamos lá, eu vou deixar isso na descrição se vocês quiserem, mas é mount-t-cifs, né, que é o tipo, -o username igual a Levi, eu coloco essa versão aqui 3.0 porque o Windows ele tem um sistema de criptografia que requer essa versão 3.0. Vers 3.0 e dou um barra aqui devpc.lan barra software underline download, e aí no mnt Oracle Software, vamos ver se vai. Não pode resolver aqui, então vou pôr IP, ele está com problema de DNS, então é 10.150.0. Deixa eu pegar meu IP aqui.
colocar meu IP aqui, que é o 50. Vamos ver se vai. Vai pedir a senha. Pronto, montado. Viu? Facinho. df-h, tá ali montado o software download. Então, agora eu tenho já o diretório aqui, né? E tudo aqui dentro já certinho já para a instalação do Oracle Restart. Então, vamos lá. Primeiro ponto é descompactar o Oracle nesse diretório. Então vamos lá, o primeiro ponto é descompactar o Oracle nesse diretório aqui, né? Lembra que eu te falei que é bom guardar, era bom ter guardado o que era cada um desses arquivos para você facilitar, mas mesmo se você não guardou, é fácil identificar, ó. Se você abrir qualquer um deles aqui, o terceiro aqui, é o grid setup, tá vendo? Ó, ele tem aqui grid setup. Então esse aqui com final 952 é o nosso cara, e 953 o banco de dados. Então 952, 953, né? 952. Olha como é simples a instalação agora. Então você vai dar um exit aqui. Não. Menos Oracle, aí você vai dar um unzip, né? Menos unzip, o nome do arquivo, então mnt Oracle Software v952, né? Menos d destination, né? O 01 app Oracle Product e aquele diretório que a gente passou, tá? É dar um zip lá para dentro com o usuário Oracle. Só isso. Ele vai rodar aqui. Ok. Terminou aqui a instalação, que na verdade é só descompactar, né? Então se eu vim aqui no... Está tudo aqui já. Nós temos que apenas agora rodar o que? O instalador, que é esse aqui. Antes disso, nós precisamos configurar os discos, né? Então, dá um exit aqui para o usuário root, esquecemos os discos. fdisk-l. Então, aqui eu tenho o SDC de 10 GB e o SDB de 10 GB. Eu vou somente criar uma partição neles. Super simples. fdisk-dev sdb new n, né? P de primária, a partição 1, aí aqui eu dou enter, que é o começo, fim, W, salvou. Agora SDC, new, N, né? P de primária, 1 de partição número 1, N, ops, enter e enter, W. fdisk-l, então as partições criadas, então um SDC aqui de 10 GB e um SDB de 10 GB. Beleza, esses discos aqui já é o suficiente para a gente para podermos configurar com o Oracle. Nós não vamos utilizar a ASM-Libre. Nós vamos utilizar aquele novo recurso aqui, ASM Filter Drive. Vou pegar aqui, né? E aqui ele coloca decidindo entre um e outro, configurando, né? Aqui, configurando o Oracle Restart. Aqui ele diz como configurar, mas enfim. O que eu vou fazer? Eu vou configurar isso manualmente antes de instalar o Oracle. Já deixar os discos setados como ASM Filter Driver ao invés do Oracle ASM Lib. Então aqui, primeiro
Primeiro ponto, eu dou um export Oracle Home, né? Com o usuário root mesmo, porque o root tem permissão naqueles discos, né? Então deixa eu dar um cd abrir a Oracle. Beleza, peguei ali o home, então export Oracle Home igual, beleza, export Oracle base, porque tem que ter o Oracle base, tá? Então deixar pro TMP mesmo, que é só tem. Eu vou adicionar um label, comando é adf label, eu vou chamar de disk1 sdb init, tá? Então agora estou marcando o label desse disco como disk1 com o usuário root. Só isso. E, ó, já marcou disk1 e disk2 aquele outro disco que é o C, tá? Basicamente é só isso. Nós estamos marcando aquele disco para ser reconhecido pelo ASM Filter Driver, tá? Agora o próximo passo é realizar a instalação com o VNC, né? Então vamos lá. su-oracle, correto? E aí eu já vou lá para o diretório. Não, vou ficar aqui mesmo. Dou um VNC server para iniciar uma instância do VNC, tá? Eu vou subir o VNC numa resolução que fica melhor aqui, porque senão ele sobe num tamanho menor. Eu consigo já subir o VNC num tamanho que eu quero que ele fique, que é o 1280 por 720, que é a resolução que eu estou gravando o vídeo, para ele ficar um pouco melhor. Então aqui ele vai pedir para eu colocar a senha. Coloquei. Pede para colocar a senha do view only, só para quem vai vir, não precisa. Ele vai criar o arquivo aqui e já está iniciado o VNC na 2, porque na 1 já tinha subido, já tinha iniciado o VNC anteriormente com o usuário root, tá? Então, com o VNC a gente vem aqui e coloca o IP, o hostname, né? Tanto faz, 150.0.120 e a porta 2. Ele vai dar um warning aqui, vai pedir a senha. Eu vou até pedir para salvar essa senha. Ok, está aqui. Eu vou até mudar aqui para automático e ok, para ficar mais bonitinho aqui a tela, né? Senão fica aquela tela branca. Ok, aqui eu dou um next, porque aqui é aquela tela inicial de configuração da interface gráfica, né? Next, não quero nada, skip, ok, pronto. O Linux já está aqui, a telinha inicial tela do modo gráfico do Linux. Aqui eu abro o terminal, né? Então botão direito, Open Terminal. Vou lá no diretório Oracle e dou um /did setup. Já carregou a interface. Marca a segunda opção, que é For Standard on Server, Oracle Restart. No Next. Aqui apareceram os discos, as partições que estão livres, né? Então eu marco para ser uma redundância externa. No caso sem redundância, né? Deixo marcada aqui a SM Filter Driver. Quando a gente rodar o root SH, ele vai configurar esses discos para ser gerenciado pelo ASM. Ao invés da gente usar a ASM lib, nós vamos usar agora esse ASM Filter Drive, que é um recurso novo que veio na versão 12.2 e na 18c também tem. Então
Deixo marcada essa opção aqui, que depois nós conseguimos gerenciar os discos somente pelo SM, não precisamos mais mudar permissão no SO, nem nada, porque o Oracle já implementa no nível de kernel já a configuração e o gerenciamento desses discos que o Oracle tem que tomar conta, né? Que o Oracle vai fazer o gerenciamento em cima deles. Dou Next aqui. Ele está validando aqui as opções, né? Para saber se o ASM Filter Driver pode ser instalado nesse kernel. Se tiver alguma incompatibilidade de kernel, já dá algum erro aqui. Mas vamos ver aqui se vai passar essa parte. Passou. Então, coloca aqui a mesma senha para todos. Deixa uma senha simples mesmo, Oracle. Não tem problema, é só para teste. Está dizendo que não está no padrão. Não vou registrar em nenhum Cloud Control. Se eu tivesse instalado aqui eu já poderia registrar automaticamente, mas não vou deixar instalado. E aqui ele já pega os grupos certinho, SMAdmin, SMDBA, SMOper. Antigamente era só assim, né? /Oracle que ele criava. Eu acho interessante deixar Oracle base ao invés do /Oracle. /Oracle vai Product, vai uma série de arquivos lá dentro. Aqui a gente sabe que é só arquivo de configuração. Inclusive depois é uma área como área de log. Se um dia quiser mover isso para dentro de um file system específico, né, criar um LV somente para armazenar esse Oracle base, também é possível. Vou deixar assim por enquanto e depois a gente configura tanto o banco de dados quanto o grid para armazenar os logs aqui dentro. Dou Next, o inventory continua a mesma coisa. Aqui ele pede para rodar automaticamente os scripts de root, tá? Se você quiser, é só passar as credenciais do root aqui e ele deixa executando. Eu não vou fazer isso porque se der algum erro eu fico meio alheio do que está acontecendo. Então eu vou desmarcar essa opção, mas essa é uma opção interessante que você não precisa fazer mais parar e rodar aqueles scripts que ele pede no final da instalação. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Ele vai rodar o check agora, os parâmetros e pacotes do SO, como a gente rodou aquele pacote de pré-instalação. Acredito que não vai dar nenhum erro aqui não. Ok, ele só falou que tem esse pacotezinho que precisa instalar. Eu vou dar um Fix and Check. Aí ele está dizendo aqui, ó, rode esse script como root, né? Então eu venho aqui, terminal, sumenos, senha e paste aqui mesmo. Ele já vai, ó, já rodou. Ok, ele vai checar, instalou já aquele pacotezinho. Está dizendo que a memória aqui, lembra que a gente colocou quantidade de memória inferior? Então ele requer no mínimo 8 GB, mas eu vou dar um ignore aqui. Pronto, ele vai passar, não tem nenhum erro, é só a memória mesmo, um warning de memória. Quer continuar assim e install. Ok, ele instalou e já está pedindo para eu rodar aqui os scripts de root, né? Esses scripts têm que ser executados como usuário root. Esse aqui é para mudar a permissão. Ok, já mudou. E aqui ele vai rodar esses scripts de root. É aquele responsável por criar o ASM Filter e configurar o Oracle Restart aí. Aqui dá Enter. Ok. E ele vai começar a configurar agora o Oracle Restart. Vai inicializar uma instância desse Oracle Restart. Ok, instalou e configurou aqui o Oracle Restart. Nas versões anteriores, ele configurava o ASM nesta etapa aqui do root. Então eles mudaram isso. Agora o ASM é configurado depois
do root SH. Então, se eu der um OK aqui, ele vai configurar o Automatic Storage Manager aqui. Agora iniciou a instalação, a configuração do Automatic Storage Manager, vai dar um erro, porque esse ambiente não é um Oracle Exadata, então ele não deixa criar sem a gente setar um parâmetro antes. E aqui que está um macete, nós precisamos inserir aqui um parâmetro para simular esse ambiente como se ele fosse um Exadata. Olha, ele está aqui nesse passo aqui, ele já vai dar o erro logo. Dá um detail aqui, ele já está configurando o ASM. Como é a última etapa, o resto todo já foi configurado, inclusive os listeners, está tudo certinho. A única coisa que falta é o ASM, que é onde vai dar o erro. Aí deu erro. Dei um details aqui, ele fala que deu um erro, só que se eu olhar aqui no log, olha que diz o log. Dá esse erro runtime environment aqui. Dá esse hora 12754. Como a gente vai fazer para pular esse erro? Eu deixo a instalação aqui aberta. Se eu entrar aqui, ó, deixa eu abrir um outro terminal e mostrar aqui. Aqui eu já posso configurar corretamente. Export Oracle Home igual a isto. Export Oracle Base igual a U01 app Oracle Base. E export path, que é igual Oracle Home barra bin path, certo? Agora eu posso chamar o ASM CA, que é ASM Configuration System, que é isso que ele está chamando e está dando erro. Deixa eu dar uma olhada aqui rápida. Carregou aqui e eu vou simular uma criação aqui, ó. Tá vendo que ele já até criou os discos lá conforme a gente tinha mostrado? Ó, SM Disk 1, SM Disk 2, conforme a gente já tinha mostrado lá. Só que aqui também não permite eu mudar esses parâmetros que eu quero, ó. Né? Só que ele não permite alterar um parâmetro. Qual é o nome do parâmetro? Tem um DBA, essa é uma página em português, um DBA aqui do Brasil. Ele passou por esse mesmo problema, né? Ele diz aqui, ó, temos que habilitar o Exadata Feature On igual a True para funcionar. O que é isso? Isso aqui vai simular um ambiente Exadata. O Oracle vai entender que ele está num ambiente Exadata. Isso aqui ele fez para o banco de dados, mas também é válido para o ASM. Basicamente é só habilitar esse parâmetro aqui que vai funcionar o Oracle 18c. Tá? Mas a gente está aqui no caso aqui criando para... a gente está configurando o grid, não o banco de dados. Então copiei o parâmetro aqui, vou deixar também o parâmetro já na descrição do vídeo. Mas aqui eu dou um exit, yes. E aqui o ASM, a gente vai digitar o mesmo comando, ASM configuration system menos silent. Isso aqui eu já fiz, mas eu perdi os comandos, tá? Então eu vou ter que ir testando aqui os comandos até dar certo. Basicamente o que a gente tem que fazer é pegar a documentação aqui, copiar isso aqui. Eu vou abrir aqui o terminal, dar um cat aqui e soltar o comando aqui dentro, paste. Então ok, aqui está a lista de comandos aqui que eu vou ter que executar, né? Menos ASM CA, né? Menos silent barra
para ir para a próxima linha, né, para não ficar numa linha muito grande aqui. Então, menos configure a flag, né, ASM barra flag sys ASM password sys ASM password sys password. Eu vou colocar como Oracle mesmo, dá um barra menos ASM. Na verdade nem precisaria colocar aqui, né, nem precisaria colocar. Nem precisaria colocar o ASMP. Aí eu vou colocar, vai. ASM SMP password Oracle barra enter. Aqui que vem, ó, parâmetro. Parâmetro. Aí vem. Eu vou colocar como aspas duplas para não ter perigo, tá? Eu vou deixar a linha depois certinha já para não precisar ficar sofrendo, tá? Igual a true. Só esse parâmetro, né? Aí aqui a gente vem. A gente vem agora. Disk group name. Vou pular aqui o disk string porque não precisa. Vou dar como data barra menos disk list. Eu acredito que aqui é separado. Cadê disk list? Por separado por vírgula, tá vendo? Disk list, disk separado por vírgula. Então aqui disk list é ASM filter driver disk 1, vírgula AFD disk driver disk 2, certo? Barra. Aí aqui a redundância, então redundância igual external. Só isso. Depois dos outros parâmetros eu consigo configurar eles com SMCA, né? Isso aqui é só para subir o SM mesmo. Vamos ver se vai. Vamos ver. Ó, tá rodando. Olha que maravilha. Criou o SM e o disk group. Bastou colocar essa linha aqui, que não é possível colocar nos outros passos, mas conseguimos aí passar aquele erro. Vou voltar aqui no instalador e vou dar um retry aqui para ele tentar criar de novo. Eu acho que ele vai identificar que o SM está criado, ele já vai dar um skip aí, né? Deixa eu ver se vai dar algum skip ou vai dar algum erro. Bom, ele deu um erro. Então eu dou um skip aqui, ele vai rodar aqui a verificação utility, foi com sucesso, tá? Dou um close aqui, finalizada a instalação. Se eu der um crstl status -e-t, tem abrir aqui, ó, tá tudo configurado certinho, ó, DG data, o listener, o ASM, o ANS não está habilitado, mas é um recurso de Oracle Notification Service. E aí o CSD, o Schemon, o drive DFS também já está configurado e o Event Manager ali. Então, para você ver, já está tudo configurado certinho, sem nenhum erro. Então, se eu der um restart aqui, não vai ter problema, a máquina vai reiniciar. A gente pode até testar agora, dar um reboot aqui. O servidor já subiu aqui. Vou logar aqui como root, porque eu não mudei a senha do Oracle ainda. Vou até mudar a senha do Oracle já. Rastad Oracle.
menos Oracle. Aí aqui eu já posso, não preciso nem me preocupar mais em carregar variável. Eu utilizo aquele utilitáriozinho da Oracle para setar variável. Então, sempre dá uma olhada aqui no OraTab se a instância está lá. Então aqui a instância do SM já está aqui, né? Então, .oraenv e digita o nome da instância, ASM. Ele já vai configurar todas as variáveis certinho. A partir daí eu posso dar os comandos que eu quero, sem problema, sem precisar ficar sofrendo em dando export, enfim. É um utilitário que muito antigo, mas poucas pessoas usam, né? Então dá um status, crctl status res de recurso, né? -t. Então, Oracle Grid instalado depois do reboot, tudo no ar, né? Tudo certinho, listener no ar, ASM no ar, o disk group data no ar, tudo certinho. Então, isso foi uma instalação, como fazer a instalação do Oracle Grid 18C, Oracle Restart 18C, sem erro e sem precisar mudar, porque eu vi que algumas instalações aí na internet, o pessoal meio que faz hacking de lib por conta daquele parâmetro lá, porque ainda não tem esse macete aqui de setar esse parâmetro. Aqui de uma forma bem simples, você viu que a gente seguiu um passo a passo, a gente terminou a instalação com sucesso, sem precisar sofrer muito. Eu vou fazer a mesma coisa com o banco de dados Oracle, utilizando DBCA, mas em modo silent, passando aquele parâmetro também. O DBCA vai criar todos os recursos certinho, sem precisar ficar criando nada muito manualmente. Basta saber aí setar um parâmetro no momento certo para que as coisas venham a funcionar. Então aqui a gente finaliza essa parte da instalação do Oracle Restart. No próximo vídeo iremos instalar o banco de dados Oracle e criar um banco utilizando o DBCA. Então até o próximo vídeo.